Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 2 e hoje iremos tratar de diferenciabilidade de uma função de várias variáveis. Então, iremos abordar especificamente a motivação, como é que a gente vai chegar a essa definição, motivados pelo que a gente já estudou lá no Cálculo 1. Tá? Então, não perde essa aula, que ela é uma aula bem legal, bem interessante, em que você vai ver realmente a motivação, a partir da geometria, como é que a gente chega naquela expressão algébrica de como verificar que uma certa função ela é diferenciável. Então você realmente vai conhecer o caminho das pedras. Então, antes da gente iniciar a aula de hoje, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, poder se inscrever, dar seu like aí no vídeo e divulgar para seus amigos. E caso deseje, ative o sininho para toda vez que a gente postar um novo vídeo, você ser avisado. Tá bom, pessoal? Novamente, lembrando que na descrição do vídeo, as notas de tudo que a gente vai fazer na aula de hoje vai estar disponível para que você possa baixar aí e acompanhar o PDF de toda a aula, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar? Roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Vamos fazer uma pequena retomada no que a gente já estudou. Então, aprendemos como calcular a derivada parcial de uma função de duas ou mais variáveis. Inclusive, vimos como calcular usando regras de derivação e também usando a própria definição. Inclusive, a gente viu que tem casos que, obrigatoriamente, a gente tem que usar a definição para fazer esses cálculos. E, nesse caso, esse aqui foi um exemplo que a gente trabalhou na nossa aula 30. A gente calculou as derivadas parciais dessa função e, no caso particular, quando a gente ia calcular na origem, a gente precisava usar a definição. Então, fizemos esse cálculo. Entretanto, se vocês se recordam, na aula 28, a gente também trabalhou esse mesmo exemplo, em que lá a gente mostrava que essa função ela não é contínua na origem. Tá? Então, se você não viu esses dois vídeos que eu citei, eles vão estar na descrição aqui do vídeo. Tá? Então, você pode ir lá e acessar e revisar, ou então voltar na playlist. Tá, ok? Mas voltando aqui, então, professor, quer dizer que você calculou as derivadas parciais dessa função na origem, elas existem, mas a função não é contínua? Exatamente, isso pode acontecer quando a gente está trabalhando com funções de duas ou mais variáveis. Eu posso ter funções que existem as derivadas parciais naquele ponto e a função não é contínua. Então você pode estar se perguntando aí, mas professor, eu me lembro que quando eu fiz cálculo 1, isso sempre acontecia, é um teorema que o professor fez lá. Se a função tem derivada no ponto, então a função é contínua. Exatamente. Então, aqui a gente tem que procurar uma noção um pouco mais forte do que só a existência de derivadas parciais, em que a gente vai recuperar esse resultado, ou seja, a gente vai generalizar para a dimensão maior. Ou seja, sempre que essa coisa acontecer, então a função é contínua. E essa noção é justamente a noção de diferenciabilidade de uma função num ponto. Tá? Só que o que é que acontece? Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente vai fazer uma pequena retomada de como era lá no cálculo 1, para a gente entender perfeitamente de onde é que surge aquela expressão lá da definição de uma função ser diferenciável. Tá? Então, vamos considerar, seja f da reta na reta, uma função diferenciável
ou derivável em x0. Então, a gente lembra, né, que isso quer dizer que existe esse limite, né? Limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso aqui é a derivada de f no ponto x0. Então, arrumando isso aqui algebricamente, vamos fazer o seguinte, ó, vamos trazer esse termo aqui para o primeiro membro, tá? E aí vamos lá. Então isso aqui vai ser equivalente ao limite quando x tende a x0, f de x menos f de x0 sobre x menos x0 menos f' de x0. Isso aqui, né, vai dar igual a zero. Observe que o que eu fiz foi colocar isso aqui dentro do limite. E por que você pode fazer isso, professor? Porque isso aqui é uma constante. E aí a gente lembra, né, que o limite da constante é a própria constante. Então, tanto faz eu colocar isso aqui com o limite ou sem o limite. Então, por isso que não tem nenhum problema fazer essa operação. Tá? Agora, vamos tirar o mínimo aqui, ó. X menos x0 e 1. O mínimo vai ser x menos x0. Então, essa expressão ó, ela vai ficar equivalente ao limite de x tendendo a x0. E aí eu já vou colocar aqui de um jeito arrumado para a interpretação que eu quero dar. F de x0 mais f' de x0 x menos x0. Tá? Tudo isso agora dividido por x menos x0. Tá? Isso aqui no caso é igual a zero. Tá? Vou colocar desse lado de cá. É igual a zero. Então, foi o que eu fiz. Ó, coloquei em evidência. Né, ó. Então, x menos x0 dividido por 1 vai dar x menos x0 vezes f' de x0, é esse termo que está aparecendo aqui. Aí o menos eu coloquei em evidência, por isso que aqui ficou mais. Né? E esse menos que estava aqui também ficou aqui fora. Sim, professor. E aí o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, ó, essa expressão que apareceu aqui, que eu coloquei destacada em colchete, que seria f de x0 mais f' de x0 x menos x0, se você não se recorda, isso aqui é exatamente a equação da reta tangente que passa no ponto f de x0 lá no gráfico. Ou seja, ó, só para facilitar aqui a visualização do que eu estou falando, digamos que eu tenho aqui ponto x0 e aqui eu tenho a reta tangente. Então, a equação dessa reta tangente, né, é dada por essa expressão, onde aqui o vetor tangente é justamente o f' de x0. Tá? Então, ó, o que esse cálculo está dizendo para a gente, geometricamente, é que a reta tangente, nesse ponto, ela é uma boa aproximação à função, né, no f de x0 na vizinhança do x0. Então é isso que isso aqui está nos dizendo, tá bom? Que a reta tangente é uma boa aproximação para a nossa função naquele ponto, tá bom? Então, e aí isso aí vai estar relacionado àquilo que você cansou de ouvir lá no cálculo 1, né, quando você estava estudando funções de variável. O professor falava assim, ó, uma função ela vai ser derivável num ponto quando ela não tiver bico. E por que isso? Né? Porque justamente se o gráfico da função forma um bico, você não vai conseguir definir uma reta tangente naquele ponto. Não vai ficar bem definida uma reta tangente. Então ela não vai ser diferenciável, não vai ser derivável. Tá? Então, geometricamente, se você consegue, né, uma reta tangente que é uma boa aproximação naquele ponto, então a função é derivável naquele ponto. Então, é essa noção que a gente vai generalizar para, no caso que a gente vai fazer aqui, particular, no caso do R2. Novamente, né, isso aí pode
a mesma noção você estende ela para qualquer dimensão. Tá? Então, a generalização natural para a noção agora para funções de duas variáveis é que quem vai substituir a reta é o plano. Né? Então, uma função de duas variáveis ou mais vai ser diferenciável em um ponto quando o plano tangente admitir um plano tangente naquele ponto, né? E que ele seja uma boa aproximação. Tá bom? Ou seja, alguma coisa desse tipo aconteça. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou mostrar aqui geometricamente, né, o que é que significa. E aí vamos desenvolver uma expressão semelhante a essa para uma função de duas variáveis. Porque com isso é que a gente vai ter condições de fazer o cálculo e realmente verificar se uma função ela é diferenciável ou não. Tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, né, uma função, vou chamar de G, de um domínio do R2 na reta, né? Então o gráfico dela vai estar no R3. Desenho aqui genericamente o gráfico da G. Esse aqui seria um domínio D, né? E eu vou escolher um ponto aqui de coordenadas x0, y0, tá? Ou seja, esse aqui é o ponto x0 e y0 no plano xy. E aí eu vou olhar aqui a imagem dele, vai dar um ponto aqui no gráfico. Aqui é o G de x0, y0, tá? Então, sempre que ele admitir aqui, né, um plano tangente nesse ponto, ela vai ser diferenciável nesse ponto, tá ok? Ela vai ser suave. Beleza. Então, para a gente poder fazer isso aqui, a gente lembra da aula passada, né? Se você não viu a aula passada, você pode acessar no link que está aparecendo aí em cima, ou então também na descrição do vídeo vai estar lá o link da aula, em que a gente fez a interpretação geométrica da derivada parcial. Por que isso, professor? Porque justamente nós vamos considerar aqui as curvas coordenadas, né, que é justamente fixando x0 e depois fixando y0, né, e aí a gente vai encontrar aqui, né, curvas que passam por esse ponto, coordenadas, em que esse vetor aqui, quando eu estou fixando o y0, o vetor tangente a essa curva é a derivada parcial da função g com relação a x, no ponto x0, y0, tá? E quando eu estou fixando x0, né, eu gero essa curva, em que o vetor tangente a essa curva nesse ponto é a derivada parcial de g com relação a y. Tá? Nesse ponto x0, y0. Daí a gente lembra lá do curso de cálculo vetorial, nessa parte de plano, em que para determinar a equação de um plano, basta saber um ponto que está lá e dois vetores que fazem parte desse plano. Então a equação do plano, né, que contém aqui o ponto x0, y0, g de x0, y0, né, ela vai ser dada da seguinte forma: dg dx, derivada parcial, né, com relação a x, mais derivada parcial com relação a y, mais uma constante. Tá? Então, essa é a equação geral desse plano que passa por esse ponto. Aí o fato dele passar aqui é justamente a gente vai usar para calcular esse valor de C aqui. Então, observe o seguinte: como esse ponto aqui, né, x0, y0, g de x0, faz parte do plano, então o que a gente tem é que h de x0,
y0, ele vai ter que coincidir com o g de x0, y0. Tá? Uma vez que, né, esse ponto é comum tanto ao gráfico como ao plano. Tá? Então a gente tem que vale essa igualdade. Então, basta eu aplicar nessa expressão aqui, para facilitar, vou chamar de 1. Basta eu aplicar aqui x0, y0 nessa expressão e isolar o valor de c. Né? Então eu vou ficar, ó, h de x0, y0 menos derivada de g com relação a x, x0, y0, x0 menos derivada de g com relação a y no ponto x0, y0, y0, e isso aqui é igual a c. Tá? Ou seja, eu peguei esses caras e passei para o primeiro meio. Então a gente tem a informação que h de x0 é igual a h de x0, né? Então esse termo aqui é igual a isso. Então o que eu vou fazer agora, ó, é pegar esse valor de c e jogar nessa expressão 1 aqui, e aí a gente vai ter de fato a equação do plano que passa por esse ponto x0, y0, g de x0, certo? Ou seja, a equação do plano que é tangente a esse gráfico nesse ponto aqui. Então, pessoal, fazendo a substituição que eu falei, né, colocando c nessa expressão 1 aqui, colocando a derivada com relação a x em evidência, a gente chega nessa expressão para esse plano tangente. Tá? Então, analogamente, agora a gente consegue colocar, né, uma definição algébrica do que é ser uma função diferenciável num ponto. Tá? Porque a gente vai dizer que ela vai ser diferenciável quando aquele plano for uma boa aproximação. Então, vamos escrever isso aqui agora. Então, diremos que G de um domínio no R2 na reta é diferenciável em x0, y0 pertencente a esse domínio se existem, tá, as derivadas parciais, ou seja, existem dg dx em x0, y0 e dg dy em x0, y0, e esse limite aqui, ó, limite quando x tende a x0, y tende a y0. Aí lembra, o que eu vou dizer é que essa equação, né, que é a do plano, ela aproxima a minha função. Então, eu vou pegar aqui, ó, a função g de xy menos, e aí vou subtrair dessa expressão do plano aqui que a gente encontrou. G de x0, y0 mais derivada de g com relação a x no ponto x0, y0, x menos x0, mais a derivada com relação a g com relação a y, x0, y0, que multiplica y menos y0, tá? Vou deixar aqui o colchete, dividido. Aí lembra, quando a gente estava com a função de uma variável, a gente tinha x menos x0. Só que como a gente está no R2, então o que a gente vai dizer agora é que o ponto x, y, né? Eu vou pegar agora
uma forma de medir a aproximação do ponto xy para o ponto x0y0. E aí a forma que a gente aprendeu isso lá no cálculo vetorial é quando a gente faz justamente a norma da diferença entre esses dois pontos, tá? Então, ou seja, dividido xy menos x0, y0, certo? A norma desse vetor aqui, né? Onde, para quem não lembra, onde essa norma isso aqui é a raiz quadrada x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Então, fiz questão, né, de mostrar para vocês de onde é que surge a definição. Às vezes, quando você vai olhar em alguns livros, né, ele simplesmente joga essa definição de quando uma função é diferenciável no ponto, mas aqui não, você viu a motivação geométrica e a gente construiu, né, essa expressão aqui para que realmente você possa entender de onde é que veio, tá? Mas aí você pode estar dizendo assim, professor, mas eu vi diferente em outro livro, tem algo... Você pode estar dizendo assim, professor, mas eu vi essa definição diferente em um outro local. Beleza. Mas aí lembra que até na definição para a função de uma variável a gente pode ver de duas formas. Para a gente ver dessa outra maneira que você está vendo, que você já viu aí em algum livro, você coloca o seguinte, ó, basta você chamar x menos x0 de h e y menos y0 você chama de k. Então, fazendo essa mudança aqui, porque observa o seguinte, ó, quando x tende a x0, o h vai tender para o quê? Para 0. E quando o y tende a y0, o k vai tender a 0. Então, essa expressão aqui ela vai ficar da seguinte forma. Limite, quando h tende a 0 e k tende a 0, g de xy menos g de x0, y0, mais derivado de g com relação a x no ponto x0, y0. Aí ali tem x menos x0, a gente está chamando de h, mais derivada de g com relação a y no ponto x0, y0, y menos y0 a gente está chamando de k. Tá? Dividido pelo seguinte. Veja, aqui no caso, ó, o que eu estou fazendo, né, se a gente olhar aqui, eu vou ficar com h ao quadrado e aqui k ao quadrado. Então, ó, raiz disso. Então, isso é exatamente a norma de um vetor, desse vetor aqui, hk. Tá bom? Ó, só olhar aqui, ó. Aqui vai ficar raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Aí você lembra da definição da norma de um vetor. Então, a gente pode escrever dessa maneira. Então, pessoal, só fazendo aqui uma pequena correção no que eu tinha escrito, né? Eu tinha colocado aqui g de xy. Mas, de fato, né, a gente está fazendo essa mudança, né? A gente chamou x menos x0 de h e y menos y0 de k. Então, todos os lugares que apareceu x, eu tenho que fazer a substituição. Então, ó, no lugar do x eu vou colocar x0 mais h, que é o que está aqui. E no lugar do y eu vou colocar y0 mais k. Né? Passando aqui para o segundo membro, que é o que está aqui. De modo que essa expressão toda, ó, ela vai depender apenas das variáveis agora h e k. Tá? E aí esse termo todinho aqui, que é alguns, né, os autores chamam de erro, que é justamente o erro da aproximação, né, do plano tangente com o gráfico da função. Né? Então, quando esse limite aqui é 0, então a função ela é diferenciável nesse ponto. Tá? Então, para finalizar essa aula de hoje, vamos mostrar, né, o resultado que eu motivei, né,
a gente discutir essa noção de diferenciabilidade, que é garantir que sempre que uma função é diferenciável no ponto, então ela é contínua nesse ponto. Então, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, tá aqui o resultado, se g é uma função que é diferenciável num ponto, então ela é contínua nesse ponto. Então, para fazer essa prova, a gente lembra da definição de quando é que uma função ela é contínua num ponto. Mas aí, para quem não lembra, eu vou reescrever aqui. G vai ser contínua no ponto x0 e y0 se acontecer o seguinte, limite, quando x tende a x0, y tende a y0, de g de xy, isso aqui for g de x0, y0. Tá? Só que a gente vai escrever isso aqui um pouquinho diferente, também usando essa mesma mudança. Tá? Ó, no lugar de x, eu vou colocar x0 mais h, no lugar de y0 mais k. E a gente já viu que se x tende a x0, então h vai para 0. E quando y tende a y0, k também tende a 0. Então a expressão equivalente vai ser essa, limite, quando h tende a 0, k tende a 0, g de x0 mais h, y0 mais k. Isso aqui ser igual a g de x0, y0. Então, se a gente provar isso aqui, a gente está mostrando que g é contínua no ponto x0 e y0. Para fazer isso, a gente vai usar a hipótese, que g é diferenciável. Se g é diferenciável, eu já deixei de propósito aqui, então esse limite aqui ele é igual a zero, certo? O limite, quando h e k tende a zero, de E de hk. Só que aí vamos fazer o seguinte, E de hk é essa expressão toda aqui, Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar esse termo aqui. E vou passar esse outro termo aqui para o outro lado. Então, vai ficar assim, Temos que g de x0 mais h, y0 mais k é igual. Tudo isso aqui não está negativo. Então, quando eu passar para o outro membro, isso vai ficar positivo. Então, vai ficar g de x0, y0, mais derivada de g com relação a x, x0, y0, h, mais derivada de g com relação a y, x0, y0, k, mais o erro. Tá? Então, por enquanto eu não fiz nada demais. Eu sei que é de hk, porque foi assim que eu chamei, é essa expressão todinha do numerador. Tá? Então a única coisa que eu fiz foi só isolar esse termo de um lado, passei tudo para o outro lado, que a gente chegou nisso aqui. Aí veja, a ideia é bem simples. Eu vou passar o limite quando h e k tendem a zero, de ambos os lados. Aí veja, esse cara é uma constante, vai sair do limite. Quando as derivadas parciais nos pontos também são constantes. Então, quando eu fizer o limite desse termo aqui, h e k indo para zero, esse termo também vai para zero. Então, o único termo que falta a gente mostrar que vai para zero, quando h e k for para zero, é o erro. Mas aí observe o seguinte, temos que o limite, quando h tende a zero e k tende a zero do erro, aí eu faço um truquezinho que é o seguinte, que a gente chama de multiplicar por 1. Ou seja, eu multiplico e divido pelo mesmo número. Eu venho aqui e coloco a norma de hk, certo? E para eu não alterar, eu divido por ela também. Multipliquei e dividi, então não alterei. Por que eu fiz isso? Porque, pela definição de diferenciabilidade, a gente sabe que o limite desse termo aqui, quando h e k tende a zero, isso aqui é zero. E esse termo aqui, como isso aqui é a norma desse vetor, quando h e k vai para zero, também, esse aqui estaria indo para o 0, 0,
Então, a norma do 0, 0 é 0, né? Então, esse cara também é 0. Então, pessoal, agora, ó, a gente usando isso aqui, a gente consegue finalizar. Basta passar o limite aqui em asterisco. A gente vai ficar o limite, quando h tende a 0, k tende a 0, g de x0 mais h, y0 mais k, igual. Aí aqui, ó, a soma o limite da soma é a soma dos limites, quando eles existem. Então, que vai ser o caso. Então, eu posso quebrar aqui, ó. Então, vai ficar g de x0, y0, mais limite, quando h tende a 0, k tende a 0, derivada de g com relação a x, x0, y0, h, mais derivada de g com relação a y, x0, y0 vezes k, mais a derivada, o limite, quando h tende a 0 e k tende a 0, do erro de hk. Tá? Aí veja, aqui é o limite de uma constante, né? O limite da constante da própria constante, g de x0, y0. Aqui é aquele comentário que eu fiz, né? Ó, veja, isso aqui é uma constante, então quando eu faço h e k ir para 0, esse termo também vai para 0, né? Então esse cara aqui vai para 0. E a gente provou que o limite do erro também é 0. Então esse cara aqui também vai para 0. Então sobra exatamente o que a gente queria. E com isso a gente prova o resultado. Tá? Então, se você gostou dessa aula, aproveita, né? Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Curte o vídeo, divulga com seus colegas. Tá? E ative o sininho para toda vez que a gente divulgar um novo vídeo, você ficar sabendo, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.